Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de estar repartindo com os irmãos ali no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. 2 Coríntios 5, 14. Ao 20 a gente vai ler. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este dia, Pai. Por tamanha graça, por tamanho amor que o Senhor provou já na pessoa do Senhor Jesus na cruz, Senhor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que o Senhor venha nos orientar, Senhor, neste momento, dar a direção do Seu Espírito, porque nós necessitamos, nós não temos capacidade em nós mesmos, mas o Senhor é quem discerne pelo Seu Espírito e que nos revela. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. E se um morreu por todos, logo todos morreram. Esse texto muito precioso, e eu creio que nós só deveríamos ser constrangidos ou constranger alguém por amor. Como está dizendo aí a Escritura, que o amor de Cristo nos constrange. É o amor dele que nos constrange. E ele nos constrange dessa maneira, com este olhar para a cruz. Porque lá é que está manifestado o amor de Deus. É lá que Deus estava reconciliando consigo o mundo. E nos dando esta palavra de reconciliação, que é o Evangelho. O Evangelho é a palavra de reconciliação. E aquele que é um reconciliado, ele também é um reconciliador. Eita, quase que travei a língua aqui, né? Mas aquele que é reconciliado, ele também reconcilia. Ele tem essa palavra. Porque ele foi alcançado por essa palavra. Porque ele foi reconciliado também. Porque antes ele não fazia parte.
Ele necessitava dessa reconciliação. Ele era carente desse amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus. E Deus prova o seu amor para conosco. Esse texto foi falado aqui tanto, né? No começo. Deus prova, Romanos 5:8, né? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem quer ter vida só pode encontrar na pessoa do Senhor Jesus. E essa vida veio a nós só através ali desta obra de reconciliação, desta obra do Evangelho. E é só dessa maneira, irmãos, e nós deveríamos agir e pensar dessa maneira. Nós deveríamos caminhar conforme essa verdade, de constranger as pessoas, não por atitudes, cobrando atitudes, normas, mas demonstrando o amor que Deus demonstrou a nós na pessoa do Senhor Jesus. A gente vê, né, infelizmente, tanto acontecimento, tanta maneira de se constranger a não ser por amor, e tantas pessoas se achegando, às vezes, né, em muitos templos constrangidos a outras coisas, não pelo amor. Constrangidas não pelo amor demonstrado na cruz do Calvário, mas constrangida pela lei, pela imposição, pela ordenança, pelo tem que fazer, pelo que tem que. Tem que sacrificar, tem que fazer, tem que acontecer. E diante de tudo isso, aquilo que realmente deveria estar constrangendo e sendo pregado, sendo vivido, sendo observado, que é o amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus, fica de lado. Esse amor que está revelado, está neste momento precioso que é o sacrifício dele em nosso favor. Lucas 17, capítulo 17, versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. É dessa maneira, irmãos, que vai ser.
Aqui quando Jesus foi questionado, né? Foi questionado, ele disse que ainda convinha que ele padecesse muito ainda. Aqui Jesus não tinha ido para a cruz ainda. Mas estava no meio dos homens aqui, ele estava aqui entre os homens. E convinha que ele padecesse muito. Desse momento de padecimento que a gente está retratando, a gente está falando aqui, desse amor provado na cruz. Mas aqui ele já disse que ele retornaria. Após esse momento, e houve realmente a crucificação, houve o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E também houve a sua ascensão. Ele foi assunto aos céus. E ele está à destra de Deus. E ele intercede por nós. E ele vai retornar. Aqui ele está dizendo isso, que vai ser assim esse retorno. E a gente está bem assim ciente, né? Os que estão aqui no nosso meio, aqueles que creio que frequentam aqui, a maioria são dos irmãos da igreja. Alguns nos visitam, mas nós temos essa consciência que Jesus vai voltar. E aqui ele descreve, né, a maneira que vai ser o seu retorno. Não vai ser um dia, uma data anunciada. Ele disse que vai ser como foi uma surpresa, como foi na época de Noé. Que todos ali estavam intertidos com as suas coisas, como também foi na época de Ló. Todos ali estavam olhando para os seus problemas, para as suas soluções também, para o seu viver, o seu dia a dia, não fazendo nada de diferente do que a gente faz hoje. Comendo, bebendo, aqui está dizendo, né? Plantando, edificando, comprando, vendendo. A gente faz isso? Faz. E vai ser dessa maneira que Jesus vai retornar, vai nos pegar assim. Porque nós temos aquela questão, né? Vamos nos preparar para o retorno de Cristo. Mas, no fundo, irmãos, parece que a gente espera que esse retorno não seja tão rápido. Então, a gente deixa e protela para que essa nossa dedicação, essa nossa sujeição realmente a Deus seja um pouco mais à frente. E não agora, porque a gente não vê aqueles sinais que realmente Cristo está na véspera de retornar. Parece que é isso. E a gente continua, né, com as nossas vidas. E é assim que vai ser quando Cristo retornar. Mas tem uma coisa interessante também, que enquanto Cristo não retorna, muitos estão morrendo. Eu até não ia falar essa palavra, né? Mas muitos estão aí desfalecendo. Ó, aliviei? Muitos estão desfalecendo. Porque nós nos preparamos em tese para o retorno de Cristo, não para o nosso desfalecer. Tanto é que a gente até fica meio assim de falar em morte. A gente fica até meio assim. Ai, não fala nisso. A gente não gosta muito de falar de morte. A gente prefere falar de festa. Luto a gente passa um pouquinho e deixa um pouco para as pessoas que estão envolvidas diretamente com isso. Vamos para a festa. Eu gostaria de aproveitar e ir lá em Eclesiastes 7. Esse texto que a gente leu em Lucas, ele mostrando como que será o seu retorno, né? Que uns estarão no campo, que não é para você descer se você não estiver no telhado, para descer para você pegar alguma coisa. Eu até estava pensando aqui agora comigo. Se Cristo nos chamasse agora, ou em algum momento da sua vida, nesse dia, que se chama hoje, você tem alguma coisa para você resolver ainda? Mas se Jesus chegasse a você, não, você especificamente, não que seria aquele momento
do retorno de Cristo. Não estou falando aqui do momento que Ele virá, mas no momento que o seu fôlego de vida vai se acabar. Eu estou falando nesse momento. Se Ele aparecesse a você e falasse assim, bom, agora chegou a sua hora. Vem, amado, vem. O que você fala assim, não, peraí, deixa eu... O que você pensaria de repente? Peraí, mas o meu filho ainda está pequeno. Peraí, o almoço não está pronto. O que você pensaria nesse momento? Peraí, eu não reparti os meus bens ainda, vai dar rolo, os filhos vão brigar. Ou as contas para pagar, eu tenho que pagar ainda, meus filhos não vão querer pagar. Eles são muito tranquilos, vai ficar aí, meu nome vai ficar sujo. Eu preciso limpar meu nome. Está mais fácil isso, eu acho aqui, né? O que você pensaria? Não, peraí, eu tenho ainda que criar, eu ainda tenho que... É assim que a gente... A palavra de Deus fala que é para a gente não estar embaraçado. Isso é um embaraço. A gente pensa que embaraço é uma coisa feia. Mas embaraço é tudo aquilo que nos prende de nos entregar realmente a Deus. A tal ponto de esse não ser o nosso problema de ser chamado. Porque a gente não vai ficar aqui, ninguém vai ficar para semente. A gente quer ir para o céu, olha só, a gente quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Quem quer ir para o céu? Todo mundo erga a mão. Quem quer morrer? Não, calma aí. Aí não. Mas como que faz? Como? Então nós deveríamos ser mais preparados a lidar com esse momento. Assim como somos, né, de alguma forma ensinados no retorno de Jesus, mas também a lidar com o nosso desfalecer. Lidar quando o ar se acaba. E saber que isso faz parte. Para que nós chegamos a essa vida eterna. Isso faz parte. A gente pensa na morte como se fosse uma perda. Mas é ganho. Não é? É ganho, isso não é o que o apóstolo Paulo disse? Como que é o texto? Quem lembra? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. É isso que deveria ser a realidade de nossas vidas. E a gente pensa, e muitas vezes a gente coloca e reparte como se o morrer fosse prejuízo. E os testemunhos, às vezes, dados à frente, às vezes, nas igrejas, é que a morte é perda. Aconteceu uma morte ali, mas eu estou vivo. E daí? Azar é o seu. Eclesiastes 7. Diz assim, melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Olha, que coisa. Vê o que o sábio diz. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Foi na morte que Cristo nos alcançou. É a morte dele que nos constrange. É isso que deveria nos constranger. Nós deveríamos andar sendo constrangidos dessa maneira. Tão somente pela sua morte, pelo seu muito amor. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Olha só. Ele fala que é melhor, e de fato não quer dizer que seja gostoso, nem sempre o que é gostoso é o melhor. Uma coisa que você tem que estar na sua cabeça é isso, nem sempre o que é gostoso é melhor. Às vezes o que é gostoso é ruim. Às vezes o que é gostoso engorda, né? Às vezes o que é gostoso aumenta o colesterol. Não é? Mas não falando só sobre isso. Melhor
onde há luto do que onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. É isso que Deus quer que nós apliquemos em nosso coração. Por isso é melhor ir onde há luto, para a gente ver o fim do homem. E a gente deveria ver o fim daquele corpo que a gente vê muitas vezes naquela mesa. É mesa que se dá o nome? É mesa, né? Naquele corpo no caixão, e a gente vê que aquela pessoa se findou, que o seu fôlego se acabou. E a gente vê o seu fim. Mas, na verdade, irmão, era para a gente ver o nosso. Aplicar em seu coração. A gente vê que nós somos finitos, que nós vamos voltar ao pó, que nós vamos estar brevemente naquele estado, naquela situação. Nós aplicamos realmente em nosso coração? A gente quer aplicar em nosso coração os momentos de festas. A gente não aplica isso em nosso coração. Infelizmente. Não temos aplicado em nossos corações isso. O fim. Como o apóstolo Paulo aplicou. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então essa é a razão porque é melhor ir à casa onde há luto. Porque ali nós aplicamos em nossos corações. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. E a gente tem tanto prazer na canção do tolo, né? E quando chega uma repreensão, às vezes a gente aperta o coração. Mas é melhor a repreensão do sábio. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente que o opressor faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de coração. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de coração. É resignar-se a Deus. E não determinar nada a Deus. A gente tem ouvido tanto isso. Nariz empinado. Oração do fariseu. Andando com o nariz para cima, apontado. Aquele que realmente está fitando a Deus, ele está com o olhar para baixo. O seu coração é contrito, não é altivo. É quebrantado. Não é autossuficiente. É diferente, meu irmão. Melhor é ir à casa onde há luto e aplicar no seu coração. Mais um texto aqui. Salmos 34. Está em Eclesiastes, vamos voltar um pouco. Voltei tanto que eu fui para Jó. Deixa eu voltar aqui. Falei, esse texto não é. Salmos 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É esse estado, meu. Quebrantado e contrito. Esse é o estado daquele que vai à casa onde há luto
e realmente aplica em seu coração. Porque ele não fica pensando na festa que vai depois. Ele está pensando realmente na situação daquele fim. Ele fica com o seu coração quebrantado e contrito. Isso é o que o Senhor tem prazer. Isso é o que o Senhor não rejeita. 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 51. Vamos aí dar uma caminhada em alguns textos. Salmo 51, versículo... Eu vou ler um pouquinho esse texto, que é muito precioso, né? Vou ler rapidamente aqui. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E é essa condição que todos nós viemos, meus irmãos. É nessa condição aqui, não vem ninguém em outra condição além que essa aqui, além dessa. Ou tem gente que acha que foi e nasceu puro e santo, já regenerado, sem pecado. Será que alguém crê? Que é diferente o filho de uma família e de outra? Que o filho daquele não, aquele lá é porque nasceu e a relação dos pais dele não está muito bem clara, não. Então ele é diferente do meu filho. É? Nasceu sem pecado o seu? Não. É tudo farinha do mesmo saco. Tudo vendido sob o pecado. Deus colocou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. A única diferença é que você não confessa. A única diferença é que você não confessa. Que você se acha são, que você não precisa de médico. Que você acha que você não precisa de médico. Essa é a diferença daquele altivo, que acha que o seu filho, ou que ele é diferente do outro, ou que o seu filho é diferente do outro. Independente da condição de cada um. Da onde nasceu, da profissão ou da não profissão, né? Ou do valor, situação financeira. É isso que eu queria lembrar. Muito bem. Situação financeira, ou que é pobre, ou se é rico. Credo, cor, raça, não importa. Todos nasceram assim, nessa condição. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Essa não está falando, se referindo à natureza de pecado. Não está falando pelo relacionamento que houve para nascer, não. Porque foi dessa maneira que Deus instituiu. Tem gente que confunde. Você não, isso aqui é porque teve sexo. Não. É porque é a natureza de pecado mesmo. Relação sexual já é antes do homem pecar. Quando Deus fez Eva ali para Adão, Adão não perdeu tempo, não. Adão não perdeu tempo, não. É osso do meu osso, carne da minha carne. Deixará o varão a sua casa e serão os dois uma só carne. E Adão foi para a festa. O pecado aqui é a natureza. Natureza, o qual nascemos. O qual entrou lá no jardim do Éden. E vem sendo passado de pai para filho. De pai para filho. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.
Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faza-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não tires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Até aí. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Os sacrifícios para Deus são isso. Coração quebrantado e contrito. É isso que Ele quer de nós, meus irmãos. Até quando? Até quando que eu vou ficar com esse coração quebrantado e contrito? É sempre. Não tem momento aqui, um momento em que você vai se tornar altivo, não. Não tem um momento aqui que você vai se garantir agora. Não, agora não é um momento de antes e depois. Eu não creio que seja assim, um momento de antes e depois. Eu até acredito que tem um momento de antes de você conhecer a Jesus, mas depois é um momento de durante. Durante. É um momento que você, da forma que você foi alcançado, é a forma que você é guardado. Não é outra forma, agora mudou. Não, você foi alcançado assim, e depois... Não, a forma que você é alcançado, daquela maneira, aquela forma que você foi alcançado, é essa maneira que você tem que ser conservado. E essa maneira que você deve permanecer. Você quebrantou o seu coração quando conheceu a palavra, quando teve uma experiência com Deus? Você quebrantou, você olhou realmente e viu o seu estado? Conserve isso aí. Conserve-se na sua insignificância. Eu também tenho que me conservar na minha. Esse estado que você vê de incapacidade de mudar, de necessitar realmente de um médico, que você é um paciente, esse estado que você tem que conservar. Jesus disse que não necessitam de médicos os sãos, mas os doentes. Mas os doentes. Eu tenho uma oração que Jesus ele se refere. Vamos lá em Lucas 18. Eu gostaria de aproveitar esse exemplo. Lucas 18, a partir do versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha só a quem Jesus está dirigindo esta parábola. Aqueles que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa é a oração do publicano. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será quebrantado, será exaltado. Vocês conseguiram ver a diferença, né, da oração do fariseu e do publicano? Um realmente altivo e o outro quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Agora, o altivo se basta, não necessita de Deus, não necessita de médico. Mas até quando que eu vou necessitar desse médico? É como uma consulta que eu vou lá, marco, chego lá, ele atende, eu pego a receita, vou tomar um remédio e... Não. Eu necessito de um acompanhamento médico. Permanente. Permanente. E do seu remédio. Permanentemente. Todos os dias. Todos os dias. O médico é Jesus. E o remédio é a cruz. O médico é Jesus. O remédio é a cruz. É morte. É morte. Todos os dias. Levando sempre, por toda parte, o morrer. Mas quando que eu vou deixar de precisar? Não, não vai, não entra, não embarca nessa. Não é antes e depois. Lembre-se, é antes e durante. É o nosso caminhar agora. Nós vamos correr agora essa carreira com perseverança. Essa carreira que nos está proposta é para a gente ir com perseverança. Perseverança. Nós necessitamos de Deus todos os dias. E esse quebrantamento do coração, para que nós não venhamos a nos encontrar altivos. Mais um texto. Timóteo 1. Vamos ler mais 2 textos aqui, a gente já vai encerrar, irmãos. Timóteo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Apóstolo Paulo aqui, né, nessa epístola, nessa carta, dando um ensinamento muito profundo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós conseguimos confessar isso? Ou nós apenas mencionamos como se fosse numa passagem? Nós cogitamos que nós um dia fomos pecadores. Agora nós somos perfeitos. Agora nós estamos autossuficientes. É isso? Aqui, meu irmão, o apóstolo Paulo já não era mais perseguidor da igreja. Aqui o apóstolo Paulo não estava consentindo mais com a morte de irmãos que pregavam o evangelho. E ele diz: palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, porque ele sabe que necessitava, independente desta condição que ele se encontrava agora, até preso, por pregar a palavra, mas ele necessitava dessa presença do Senhor, ele necessita desse médico todos os dias, digna
essa palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Lembra da oração do fariseu que a gente acabou de ver? Ele estava falando que o principal era o publicano. Mas o publicano não, sou eu mesmo. Sou eu o principal, não é o apóstolo Paulo, não. Mais um texto. Vamos lá em Hebreus, capítulo 12. Nós precisamos estar quebrantados, meus irmãos. Andar. Que todos, na verdade, vão ser quebrantados. Todos vão ser. Nós temos que tomar cuidado só com aquele texto que diz que aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a sua cerviz, ele endurece a cerviz de tanto que ele é repreendido, ele vai ser quebrantado sem que haja cura. Não vamos esperar chegar nessa situação, não. Vamos realmente nos render a Deus. Não vamos aí achar que é de outra forma que a gente vai chegar a Deus, não. Exigindo alguma coisa com o nariz empinado para cima. Você vai ver o que vai acontecer. Último texto, vamos Hebreus 12. Vou ler esses 3 primeiros versículos. Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço que tem embaraçado a sua vida e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Vamos levar essa mortificação, meus irmãos. Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Amém.